Eu queria só que você prestasse atenção em algo e que, uma vez guardando no seu coração essa questão, você me respondesse, à medida em que eu for perguntando e sugerindo, o que, da parte de Deus, tem um significado espiritual e existencial importante para você hoje. Eu pediria que ninguém se distraísse, ninguém ficasse conversando paralelamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Quietos. E tente ouvir a voz de Deus para você. Vou ler o texto do Evangelho de Marcos, que diz assim, no capítulo 1, verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Nós estamos aqui diante de um cenário de água, o Mar da Galileia, diante de pessoas que viviam da pesca. São 4 pescadores, Pedro e seu irmão, Tiago e seu irmão João, e um negócio estabelecido de pesca, uma experiência que era visceral para aqueles indivíduos que tinham nascido à volta daquele lago de 20, 21, 22 quilômetros de comprimento, 12 de largura, e que não tinham feito outra coisa na vida a não ser pescar, e pescar, e pescar. E agora Jesus chega diante deles. Antes de chegar, já haviam chegado as informações, os rumores, os milagres, os feitos, as obras, as estranhezas, as radicalidades dessa manifestação nova que se inaugurava dizendo: o reino de Deus está à mão de vocês. E esse eco chegou antes, chegou com tanto poder que agora eles, já devidamente provocados pelo que tinham ouvido, ao verem a Jesus, e não era a primeira vez que o viam, mas era a primeira vez que aquele encontro significava uma demanda, um convite, uma vontade de decidir, porque Jesus disse: deixem as redes, venham comigo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu acho esse um convite extraordinário e de uma ousadia divina insuportável. Você encontrar pessoas que vivem de algo, olhar para elas e divisar nos olhos delas que aquele era um mundo pequeno demais para o que havia de potencial dentro delas para ver. E que subitamente, sem PhD, sem nenhum ISO de qualificação profissional, sem nenhum curso de pós-graduação, nem preparação nenhuma, sem nenhum catapultamento político, sem nenhum tipo de artimanha ou trama, sem nenhum upgrade filosófico, simplesmente pelo impacto absolutamente certo e convicto de Deus, da mente de Deus olhando dentro do homem. E sabendo que dentro daquelas criaturinhas que estavam ali no Mar da Galileia, esquecidos de Herodes, esquecidos dos procuradores romanos, esquecidos de todos os seres importantes do Sinédrio,
esquecidos da religião, esquecidos não dos coletores de impostos que ficavam de olho neles o dia inteiro para cobrar-lhes o dinheiro, mas esquecidos da vida. Deus olha para eles e diz: eu vou arrancar do mundo, das águas da terra, dos oceanos da alma, das regiões abissais do espírito, desse campo do mundo que é um mar de peixes bons e maus, de carnes saborosas e também de instintos peçonhentos e venenosos. Eu vou usar esses homens, esses mesmos, para serem pescadores de homens no mundo inteiro. E se a gente visse a cara deles, ninguém ia acreditar. Com caras marcadas, singradas pelo sol que lhes cortou e marcou e feriu e curtiu a pele, rachou a epiderme, calou pé de galinhas na carne deles, e engrossou o nariz, e deu força às mãos, e criou calo nos joelhos e nos pés, e fez os pés deles largos, desparramados no chão, e as mãos amplas para pegarem o que tinham que ser agarrados, cabelos maltratados, barbas desgrenhadas, mas um coração desejoso de se dar, homens. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens, eu vou fazer de vocês. E eles, deixando tudo, seguiram. No curso dos anos, Jesus vai mais um pouquinho adiante do caminho de Cesaré de Filipe, perguntar aos discípulos o que dizem as multidões que eu sou. Aí eles disseram, um João Batista, outros Jeremias, outros Elias, outros alguns dos profetas. E Jesus disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. E disse a Pedro, que apesar dele ser Cefas, de ser Pedro, Cefas, fragmento de rocha, de ser um seixo, sobre a confissão de que Jesus era o Filho de Deus, sobre a pedra angular daquela declaração, Jesus iria usar o Pedro, Cefas, seixo frágil, para ser a projeção da insignificação humana que contrastaria com o significado do monobloco eterno da declaração que Pedro fizera e que permaneceria para sempre de que o Cristo é o Filho de Deus e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre essa catedral de pedrinhos e seixinhos e de todos nós que iria sendo erguida a partir dessa pedra fundamental que diz Cristo é Deus encarnado que se manifestou em carne para destruir toda a obra do diabo. Pedro logo a seguir teve a experiência de que entre a rocha e o Cefas, seixo, pedrinha, ele estava mais para seixo, porque após dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele resolveu fazer uma outra intervenção, quando Jesus disse, eis que o Filho do Homem vai a Jerusalém, e eis chegando lá, será maltratado, será julgado, será humilhado e será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Ele confundiu as coisas e disse, eu sou a rocha. Que é isso, Senhor? Eu estou aqui. O senhor já esqueceu que nem as portas do inferno vão prevalecer? Eu de modo algum vou deixar que isso aconteça a ti. E Jesus disse, arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E mostrou logo depois a Pedro que Pedro era um fragmento de pedra, um seixinho que não aguentava o embate, o choque. Ele sozinho se iria se esboroar diante das intempéries da vida. Ele era uma rocha, enquanto a confissão dele fosse aquela única, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
com todas as implicações do que isso signifique. Adiante, na casa de Caifás, Pedro deixa de ser até um fragmento de pedra, ele vira uma poeirinha, já não é mais nada. Uma empregada diz: esse aqui é um deles. E ele diz: eu nunca o vi, você está enganada. Uma outra diz: eu vi sim, ele é o Galileu que segue com Jesus de Nazaré, eu conheço ele da praça. E ele começa a dizer: você está louca, mulher, eu nunca andei com ele. Aí logo depois chega alguém e diz: este aqui é um deles, porque o seu modo de falar é Galileu, e o denuncia. E Pedro abriu todo aquele depósito de palavrões da Galileia, que ele sabia muito bem desde o tempo de moleque ali, começou a praguejar de todos os lados: seu filho disso, daquelas desgraçadas, já falei que eu não conheço esse cara de jeito nenhum. Aí o galo fez, cantou, e o Pedro virou galinha. E entrou no bosque para chorar amargamente, angustiado. Aí Jesus, cheio de misericórdia, me desculpem a hipérbole humana que eu atribuo a esse momento, de que a angústia de sábado do Jesus que não tinha ressuscitado era que chegasse o domingo cedo para a notícia vir a Pedro: dirijam-se a Galiléia e não deixem de incluir a Pedro, e lá me verão. Aí quando eles se encontram ali na Galiléia, no mar de Tiberíades, antes tinha havido 2, 3 encontros públicos, agora eles eram 7, e de madrugada eles estão pescando, repetindo o cenário de Lucas 5, da pesca maravilhosa, 3 anos e 3 meses depois, quando Jesus tinha dito que eu li hoje aqui: larguem as redes, venham comigo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Essa é a minha promessa. Vocês não vão mais ficar tirando peixe do mar, vocês vão tirar gente do oceano da vida. Eles estão de volta no mesmo mar da Galiléia, mar de Tiberíades. E quando o sol vai nascendo, eles veem aquela silhueta na praia, e de lá procede aquele grito: filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? E aí eles disseram: não. E ouviram aquela voz tão familiar que lhes dizia: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram, e já não mais podiam recolher a rede, tão grande era a quantidade de peixes, centenas. E Pedro, vendo que era Jesus, porque João disse: é o Senhor, ele que estava peladão no barco, se cingiu como pôde, pulou na água, saiu nadando, chegou ali molhado, já havia um peixinho frito, Jesus chamando o pessoal para sentar, Pedro com aquele sentimento de culpa enorme, querendo fazer mecanismos de compensação, foi lá no barco, agarrou a rede sozinho, quis puxar a rede só, não pode deixar João, não pode deixar Tiago, sai daqui André, eu pode deixar, aguenta essa rede. Aquela coisa que todo culpado faz. O galo já ligou 3 vezes, não é possível que eu não segure essa rede sozinho, eu tenho que dar uma demonstração de que eu não sou desse tipo que se espanta à toa. Aí assentam-se ali, comem, e Jesus vira-se para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a isto tudo, a estes outros? E ele disse: eu te amo. Pela segunda vez Jesus lhe perguntou: tu me amas? E ele disse: eu te amo. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu por Jesus lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus agora já não fala com ele, dizendo: eu farei de ti pescadores de homem. O paradigma tinha mudado. O Pedro do lago, o Pedro da pesca, o Pedro da rede, o Pedro dos peixes, tinha andado. E no caminho ele virou o Pedro Cefas. No caminho ele se transformou no Pedro Pó. E agora aqui no caminho
ele vai se transformando num Pedro pastor, que vai cuidar dos cordeirinhos e das ovelhinhas de Jesus. Vocês vejam que o mesmo homem vai tendo a sua vida mudada por elementos e analogias e simbolizações que vão se tornando cada vez mais pertinentes a que ele se tornou. Lá no começo era aquela coisa tosca, joga, puxa e tira. Agora, depois dele saber que é fácil jogar redes e puxar homens, assim como do mar é fácil puxar peixes bons e maus, o difícil é separar o que é bom do que é mau, e é ter a sabedoria do convívio. Embora ele vá caminhando e aprendendo isso, e faça declarações estrondosas, que só o Espírito Santo pode revelar a um ser humano, mas ele ainda está possuído da presunção de julgar que aquela revelação lhe foi dada porque alguma coisa muito especial o habita. Não é à toa que o nome dele carrega essa alusão à pedra. E Jesus faz questão de dizer que qualidade, é um seixo, é um fragmento. E Pedro vai demonstrar logo a seguir que a rocha do Cristo eterno pode subitamente na boca de Pedro virar a negação da rocha. De modo algum isso te suceda. E ele então tem que ouvir: arreda de mim, Satanás, e virar pó. Mais adiante, com todas as promessas de que ainda que todos te deixem, eu não te deixarei, a empregada da casa de Caifás o tortura. A pergunta da segunda o martiriza. A certeza do terceiro o tira de qualquer eixo e o faz blasfemar contra o que quer que seja e a se desidentificar totalmente de Jesus. Aí vem esse amor de graça e de misericórdia, acolhe esse ser que já não tem mais a rigidez do pescador, já não tem mais a presunção de rocha nenhuma, já não tem mais a ousadia dos mártires que diz: ainda que todos te deixem, eu estou aqui. Agora que ele sabe que é muito mais fácil para ele pescar inimigos, ódios e amarguras do que homens, agora que ele sabe que a rocha só procede da boca dele como declaração se for revelação de Deus, porque entregue a si mesmo, ele é o Pedro dos fragmentos lascantes e que ferem e que não constroem. Ele agora já sabe que a sua maior certeza sobre Jesus se transforma ainda em negação, em dissociação, em desidentificação, em fuga, porque o amor dele por ele próprio é maior do que qualquer amor dele por Deus. E é só agora que ele está preparado para cuidar de gente. Eu disse no início que eu queria fazer algumas perguntas relacionadas ao mesmo tipo de experiência que outras pessoas sofreram no Evangelho. Estava olhando aqui e vendo a Maria Dalva ali. Ela gosta de cozinhar e de convidar os amigos para comerem a comida dela gostosa. E como toda boa mulher, se ela perder uma patacona de uma dracma de ouro em casa, ou se ela perdeu o broche da avó que ela ganhou de herança da família, ela é capaz de perder a cabeça, de cancelar um jantar, mas ela não conseguirá sair de casa enquanto não achar aquele broche da família, aquele brasão que lembra tantas coisas. E uma vez que ela o ache, ela tem dentro dela a instintualidade que pode fazê-la querer gastar mais do que o broche vale, reunindo todas as amigas em casa, dando uma festa com a melhor comida que ela possa fazer, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei o broche da minha avó Antonieta, que eu não podia ter perdido. Minha pergunta a você é o seguinte: há alguém aqui que vem procurando, mas que hoje, ou nesses dias, você que só tinha consciência de que tinha perdido,
que ficava olhando para você e dizia: onde é que eu perdi? Onde é que eu perdi? Onde é que eu perdi aquele amor? Onde é que eu perdi aquela paixão? Onde é que eu perdi aquela devoção? Onde é que eu perdi aquela alegria de ser de Deus? Onde é que eu perdi aquela confiança? Onde é que eu perdi a fé? Onde eu perdi o que me tinha sido dado? Onde eu perdi o meu maior tesouro? Mas que nesses dias encontrou e está cheio de alegria e gostaria de dar uma grande festa a alguém com esse sentimento aqui? Erga uma de suas mãos. 1, 2, 3, 4. Quem mais que está com esse sentimento? 5, 6. Quantos mais? 7, 8, 9. Queria dar uma grande festa. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Alguém aqui que andou, que olhou para os irmãos e só viu gente chata, encrenqueira, e eles são mesmo, sim, tinhosos, e eu dou toda a razão a vocês, os que acham assim, e que ficaram tão cansados que disseram: Jesus cuida de mim. Aí foram andando: Jesus cuida de mim. Foram andando: Jesus cuida de mim, eu sou teu, Jesus. Deus abençoe o teu povo. E foram, e estão. E aí o indivíduo quer saber o caminho, mas ele misturou tudo na cabeça dele. Ele diz: não, para aquele grupo eu não volto nunca mais, aquele pessoal é chato e doente. Por outro lado, a cabeça dele diz: Jesus está naquele grupo, se eu não voltar para aquele grupo, eu não tenho mais Jesus. E aí ele diz para si mesmo que perdeu a Jesus porque não tem forças para voltar para o grupo. E fica isolado, sumido, angustiado, e começa a dizer para si próprio que as orações dele já não são ouvidas, que ele está desviado do Evangelho conforme dizem, que Deus já não dá a mínima para ele, e ele foge de Deus na mesma medida em que sofre. Se houver alguém nessa situação, como essa ovelha que se perdeu, se desgarrou do rebanho, fique sabendo que o pastor está atrás de você no seu encalço. E eu tenho uma notícia a dar a você: ele pegou você hoje, passou a vara e o cajado no pescoço, está arrancando você desse lugar abismoso, trazendo você para o colo dele. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar, bote a cara para fora, apareça e venha até aqui à frente agora, em nome de Jesus. Tem alguém? Pode vir. Estava perdido e fui achado. O coração desgarrado, frio, gelado, tão culpado que já não orava, que já não cria, que era objeto de amor. Se o Espírito Santo falou com você, venha, pode vir. Ou então, você é aquele irmão que ficou em casa, se esforçando, fazendo tudo pelo bem de todos, procurando ser o mais correto, sem transgredir ordem nenhuma de Deus, andando em fidelidade, mas com o coração diminuído, olhando para o Pai o tempo todo, sem nenhuma intimidade com Ele. O que interessa ao Pai é que eu seja certinho, pensava você. Aí um dia você vê um irmão que saiu de casa, que aprontou, que fez tudo que não devia, que gastou tudo, que se arrebentou, de repente voltar, e o Pai o acolher, e o abraçar, e o beijar, e dar uma festa.
e o seu coração ficou magoado, e você anda magoado até hoje. Você diz assim: meu Deus, será que Deus só gosta de safado, de irmão cretino, que apronta por aí, enquanto eu fico aqui? Eu queria ter a coragem dessa safadeza, meu Deus, mas eu não tenho. Eu queria ter esse testemunho desgraçado para contar, mas eu não consigo. Enquanto essa moçada está aí, contando essas histórias, o seu coração está cheio de tristeza, de amargura, de ressentimento. Às vezes dá uma tristeza imensa em você por ter nascido no que as pessoas chamam de um lar cristão. É uma carta que eu recebo todos os dias, a mesma carta. Pastor Caio, eu nasci num lar cristão, num lar evangélico. A vontade de ter nascido num lar de macumba, para ter aprontado todas, até ouvir uma mensagem poderosa aos 22, pelo menos, e me converter, e receber uma festa. Mas não tive essa vida aí, e agora eu estou assim, todo machucado, magoado. Mas o Espírito Santo está dizendo a você que foi maravilhoso e que agora você só precisa dilatar sua consciência para compreender que ninguém tem que apanhar para amar o Pai e nem para entrar na festa. Basta aceitar a graça, que é tanto generosa para aquele que vem todo ferido, como mais generosa ainda é para aquele que não foi a lugar nenhum, mas manteve-se em fidelidade para com Deus, não por medo, mas por amor. E se esse entendimento chegou a você hoje como cura e conversão da religião que estava em você, saia do seu lugar, venha até aqui à frente que eu queria orar com você também. Você poderia vir? Tem gente que acha difícil admitir esse sentimento, ele é tão comum, mais comum do que a gente imagina. Pode vir. Ou então, quem sabe, você é aquele cara que fez tudo errado, que foi apanhado em flagrante, e que está com as vísceras em contorções, em agonia, e diz: meu Deus, do que eu vou viver? Eu tenho vergonha de tudo, eu não tenho alternativa, eu só era bom nisso, mas agora descobriram. O que eu vou fazer da vida? E de repente teve uma eureka, uma revelação. Disse: já sei, enquanto eu posso, eu vou tratar todo mundo que me deve com misericórdia, eu vou sair distribuindo misericórdia, graça, perdão, bondade, fazendo deduções de tudo, fazendo tudo mais fácil para todo mundo, porque mais cedo ou mais tarde eu vou ser apanhado. E eu estou confiando na misericórdia, de que, como eu fui misericordioso com eles, apesar de durante tantos anos na vida eu só ter pensado em mim, mas agora, ainda que seja como malandragem, mas a malandragem do arrependimento e da consciência, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou me antecipando para ver se pelo menos quando o bicho pegar, eu vou receber misericórdia dos céus e vou receber misericórdia da terra, porque flagrado na minha consciência eu já estou, e com o coração humilhado eu só quero pedir que um pouquinho de misericórdia me acolha, que se eu vier a mendicar, eu pelo menos tenha o crédito do amor bondoso dos que vão lembrar dos meus últimos atos e vão me acolher em bondade, de modo que eu estou investindo tudo que eu tenho na esperança da bondade, da misericórdia, que eu mesmo estou fazendo, para eu ser um beneficiário da graça, quando o dia mau chegar, e vai chegar. Se o Espírito Santo estranhamente colocou essa convicção dentro de você, saia do seu lugar, venha até aqui à frente com o coração honesto, porque isto é agradável a Deus. Vem.
Ou então, quem sabe, você é aquele indivíduo que sabe que tem uma mensagem, que tem uma paixão, que tem uma graça, um carisma, mas porque você se acha feio, ou raquítico, ou rouco, dentuço, ou fora do peso, ou julgado pelos outros, inferior academicamente, ou demora a ser reconhecido nesse mundo em que as pessoas só veem grifes, alturas, tamanhos, formas estéticas e diplomas. Você acabou escondendo as sementes da vida e você não semeia mais nada, você não faz mais nada. Mas você sabe que você é um semeador. Você é um semeador que ficou acreditando mais na sua impotência do que no poder da semente. E hoje você quer jogar esses complexos todos para fora e recuperar a alegria de semear. Semear aonde cair. Não é a sua responsabilidade. O que você não pode mais é controlar esse dom que lhe foi dado e essas sementes de vida que estão aí. E você não deseja mais ser daqueles que recebem o talento e o escondem com medo. Se o Espírito Santo diz que esse é o chamado de Jesus para você hoje, levante do seu lugar, dê uma chegadinha aqui à frente, eu quero orar por você também. Ou pode ser que você seja daqueles que receberam e ouviram a voz de Deus, mas por causa de desapontamentos, tristezas com os irmãos, porque você mesmo foi ficando meio cínico, meio casca grossa, sofrendo da síndrome de Nazaré, familiarizado com o sublime, foi ficando gelado, perdeu a paixão e ficou morno de coração. E reconhece que você está um ser desesperançado. Você faz as coisas porque faz, mas dentro de você não existe fogo. Sozinho você não faria. Largado numa praça pública, você não sobe num banco, vendo a necessidade humana, bate palma e diz: eu creio no Deus da vida. Esse poder morreu em você. Mas se o Espírito Santo está dizendo: eu quero acender o fogo dentro de você de novo, como Paulo fez com Timóteo, pedindo que a chama da vocação dele se acendesse, e se isso aqueceu pela fé no seu coração, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Eu queria orar por você. Ou se você está muito grato, porque aconteceu algo que você, pela graça de Deus, não sofreu a vergonha de ver exposto, porque a bondade de Deus não só justificou você diante dele, mas cobriu você diante dos homens. E você deseja manifestar essa gratidão por essa proteção. Não para que você fique pensando que Deus é o Deus dos cinismos. Ele faz isso várias vezes, mas Ele não faz para sempre. Chega uma hora que, para poder nos justificar para sempre, Ele vai nos deixar ser flagrados. Se a gente insistir em pensar que Ele é cúmplice das nossas malandragens. Mas se o seu coração experimentou algo que podia ter sido desastroso e você viu o sangue cobrir você,
E viu a mesma graça proteger você dos olhares e das interpretações humanas, de modo que o que poderia ser um desastre foi reduzido a uma dor silenciosa que você tratou com Deus e tratou sério. E hoje você está grato, andando e desejoso de andar num caminho reto, de bom e de vida. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente, para a gente orar juntos. Ou se você é um homem ou uma mulher que carrega uma vergonha, um fluxo hemorrágico, uma coisa que aos olhos dos outros torna você impuro, você não tem nem coragem de tocar em Jesus, que é para não contaminá-lo, como a mulher do fluxo. Uma mulher menstruada naqueles dias, se tocasse, onde quer que ela tocasse, a coisa ficava impura. Ela queria era patolar a mão dela em Jesus, o que ela queria que Jesus pusesse a mão na cabeça dela, mas ela carregava o estigma daquela impureza. A ousadia dela foi no meio da multidão puxar na beirinha da veste. Mas o Senhor disse: que me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Um serzinho culpado, se sentindo impuro, que eu não queria aparecer, puxou na orla da minha veste, porque eu não queria me contaminar. Ela só não sabia que de mim vaza poder. Se você é essa pessoinha, se sentindo desse jeito, como quem diz: eu não mereço nada, eu não mereço nada, não mereço nada, eu sou um cara de pau que está estendendo a mão e pedindo misericórdia. Venha, porque não tem mão impura com poder de tornar Deus imundo. Ao que Deus santificou jamais será comum e imundo. Quando o leproso disse: se tu quiseres, tu podes purificar-me, Jesus disse, antes de dizer, o Evangelho diz, e estendendo a mão tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Antes de curar a lepra, ele mete a mão na chaga, ele suja a unha com pus, ele mostra que quer, ele patola a nossa ferida, olha nos nossos olhos, está vendo como é que eu quero? Estou aqui, ó, com a mão atolada na tua chaga, eu quero, fica limpo. Se você se sente assim, venha e vamos orar juntos. Venha. Eu te farei pescador de homens. Ou eu te enviarei para que tu cuides dos meus cordeirinhos. Ou eu derramarei poder ao descer sobre ti o Espírito Santo. Ou em ti haverá gozo e alegria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E se o Espírito Santo chamou você por alguma outra razão que eu não mencionei, mas falou com você mesmo, saia do seu lugar e vem aqui à frente agora. Venha. Enquanto nós cantamos, Espírito Santo, falar a qualquer um de vocês, mesmo que se sinta mais desqualificado entre os homens, e se o Espírito de Deus colocar essa vontade divina, que não é carnal, que não é para aparecer, que não é vaidade, que não é para demonstrar nada, mas
fazer você se erguer e vir e botar a mão ao lado, no ombro de alguém ou sobre a cabeça de alguém e orar por alguém, também saia do seu lugar e venha e faça isto agora. A liberdade no Espírito Santo para fazer isso. Vamos cantar juntos. Aqui à frente, que cheguem bem pertinho de mim. Quem puder pegar na minha mão, pegue na minha mão. Os demais vão pegando nas mãos uns dos outros. As mãos uns dos outros. Pegue na mão de quem está pegando. Vamos fazendo um corpo só aqui. E eu quero pedir a você que está no seu lugar para sair do seu lugar. Cercar esse grupo aqui. Saia pelos corredores, aqui, cerque, chegue bem juntinho. Deixe de ser politiquinhamente correto e essa coisinha feiozinha, cheia de etiquetinha. Vamos parar com isso. Venha. Será que não existem mais amigos com coragem de destelhar um telhado e baixar um amigo por entre as telhas para ver o bem acontecer? Pelo amor de Deus, vamos parar de ser tão gelados. Venham, vamos cercar, fazer uma meia-lua aqui em volta desses irmãos. Quem tiver coragem, parece uma coisa tão difícil pegar no corpo do outro, põe a mão no ombro dele, na cabeça. Cheguem todos nós aqui, juntinhos, um com a mão no ombro do outro. E não fica olhando para o lado, nem vendo quem está ao seu lado. Chega de distração. E agora erga a voz em favor do seu irmão. Erga a voz. Erga a voz, erga. Ore. Ore. Não ore por você, ore pelo outro. Pelo outro, esqueça de você e ore pelo outro. Erga a voz, não tenha vergonha de orar pelo outro. Quem precisa de cura, diga eu. Senhor, ouve a voz de quem pede cura. Quem precisa de libertação, diga eu. Senhor, ouve a voz de quem precisa de libertação. Quem precisa de perdão, diga eu. Senhor, ouve a voz de quem precisa de perdão. Quem precisa perdoar, diga eu. Senhor, dá agora a decisão do perdão a essas pessoas. Quem precisa de missão, que já cansou de viver sem sentido e quer se entregar à tarefa de ser pescador de homens,
Diga eu. Senhor, use essas pessoas, à vontade de cada um. Quem desejar viver para cuidar dos cordeirinhos de Jesus com mansidão, com amor, com misericórdia, diga eu. Senhor, dá que eles sejam ungidos com amor, para cuidar com amor dos que são teus. Quem está tomando a decisão hoje de semear misericórdia, porque sabe que vai precisar colher toda a misericórdia, diga eu. Senhor, dá que eles façam isso não por barganha, mas por sabedoria espiritual e por arrependimento, e que não seja uma estação, seja assim para o resto da vida de cada um. E agora eu quero te pedir, Senhor Jesus, que tu libertes cada um da amargura, que ninguém aqui tenha inveja de ninguém, que ninguém queira ter o testemunho do outro, ou tenha inveja das desgraças de alguém, e que hoje, nesse meio tão fanfarrão e tolo, nesse circo de testemunhos, supostamente dá status a quem encontra desgraça maior. Pelo amor do teu nome, salva aqueles que são teu povo dessa vontade de transgredir para ter história para contar. Dá a eles a gratidão de saberem que feliz é quem não precisou passar pelo inferno. Por isso dá que eles entrem na festa e dancem, se alegrem e se regozijem. Eu quero te pedir que tu nos tornes um corpo aqui no caminho da graça. Tu nos salves desse espírito borboleteante de quem pousa e nunca fica. Pelo amor do teu nome, está na hora de nós nos tornarmos um povo coeso, comprometido. Desperta-nos nesse espírito. Gera compromisso no coração das pessoas com o evangelho para o qual elas dizem amém, e acerca do qual elas dizem que não conseguem mais viver sem ouvi-lo. Permite então que elas sejam sérias com essa declaração, e elas venham, e elas se envolvam, e elas preguem, e elas tragam, e elas vivam, e elas sustentem, e elas sejam generosas, e elas se comprometam, e elas se ajudem umas às outras. Pelo amor do teu nome, faz isso por cada um aqui, por todos nós, e por todo aquele que está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo através da rádio do site. Que o Espírito Santo esteja agindo para além de todas as fronteiras, botando gente com os joelhos curvados em redor da terra, pedindo graça conforme a necessidade de cada um. E é isso que eu te peço, te agradecendo por essa reunião singela, simples, gostosa, pura, como singelas e simples eram as reuniões de Jesus pelo caminho. Dá que cada um tenha recebido a ministração, a graça, o dom, o socorro que veio buscar. Eu sei que está sendo assim, em nome de Jesus.